O que eu imaginava aconteceu, né? Por causa do problema do gramado do Allianz, todas essas tretas aí do Palmeiras, a gente vai ter que aguentar. Vou dizer oportunista, vou dizer gente que gosta de ver oportunidade, que é basicamente a mesma coisa, né? O Palmeiras tá com problema de fato no gramado. Eu vou trazer uma fala do Mauro. Vocês têm que entender o seguinte: quando eu tô concordando com o Mauro César, é porque realmente tem alguma coisa errada acontecendo, tá? Então eu vou trazer uma fala do Mauro César aqui, que eu tive que concordar em relação à postura do Palmeiras. Só que antes eu vou trazer a fala de um dirigente, né, do Fluminense, né? A gente vai ter que aguentar dirigente do Fluminense, com todo respeito ao Fluminense aí, mas o Fluminense joga onde mesmo? Como que tá o gramado lá de onde o Fluminense joga? Ah, tá. Então vamos acompanhar aí, vamos entender o que foi falado. Vocês vão entender o porquê que eu concordo com o Mauro César e o porquê que eu falei que é um tanto quanto oportunista o dirigente do Fluminense aparecer agora. Beleza? Aproveita e deixa a sua inscrição no canal, tá? Seu comentário, seu like. É muito importante pra gente, ajuda demais pra gente continuar trabalhando aqui, trazendo conteúdo diariamente pra vocês, tá? Batemos aí 252 mil inscritos. Queremos 260 mil ainda em janeiro. Talvez no dia 53 de janeiro a gente consiga, porque esse mês não acaba mais. Brincadeira, janeiro tá acabando, graças a Deus. E aí vem fevereiro. Vamos chegar a 260, 70 mil em fevereiro, talvez. Já tem uma final no começo, se Deus quiser a gente vai ganhar. E aí já dá pra dar aquele up, né? Tomara que a gente ganhe, né? Pelo amor de Deus. Beleza? E é o seguinte, ó. Matéria aí do GE. Presidente do Fluminense critica gramados sintéticos, preferem fazer shows, prefiro títulos. O presidente do Fluminense falou: prefiro títulos. Ai, ganharam a Libertadores agora. Agora, exatamente, ganharam a Libertadores agora. E aí eles estão falando, ele fala blá 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 blá, daí ele mete aqui, ó. Dizem que sintético diminui o custo, mas se você tem um clube de futebol e não consegue manter um campo de grama, você não pode você não pode ter um clube, senão vira casa de show. Tem gente que prefere fazer 5 shows e tudo bem, mas eu prefiro ganhar títulos, disse Mário Bittencourt. A indireta dele também é um pouquinho aí pro Botafogo, né? Porque eles ganharam o título, o Botafogo não. Mas, né, ele precisa lembrar que tanto o Palmeiras e o Atlético Paranaense que tem sintético também, ganhou mais títulos que o Fluminense nos últimos anos. O Furacão não ganhou a Libertadores, mas ganhou alguns títulos aí. O Palmeiras, pelo amor de Deus, né? Ó, tem time que tava na liderança do campeonato, tirou do gramado sintético para receber show, colocou em gramado natural e perdeu o jogo. O próprio técnico do Grêmio disse que se fosse em gramado sintético, Soares não jogaria. Sabe por que eu falei que é oportunismo isso? Primeiro ponto. O cara que tá falando isso, o time dele joga aqui, ó. Procura aí, gramado do Maracanã no Google, não precisa nem falar. Eu só coloquei Maracanã gramado, nem coloquei gramado do Maracanã ruim, eu coloquei isso aqui, ó. Tá ligado? Não precisa procurar muito, não é muito difícil não. Taca aí Maracanã gramado, que vocês já vão ver, olha aqui, ó. Parece um campinho aqui perto de casa que é melhor que isso aí, tá? É bem melhor que isso aí. Olha lá. E agora vai passar aí por não sei se vai ser um tratamento, uma troca, enfim, tanto que não vai dar pra jogar no Maracanã exatamente por causa do gramado. Então, meu querido, se o Fluminense tivesse ganho o Brasileiro ou a Copa do Brasil e fosse jogar a Supercopa agora, não jogaria por causa do gramado, tá? Então o ponto que eu quero dizer primeiro é isso: tem os caras que vão tirar proveito da parada, né? Vão realmente aí querer falar e da carteirada, e como eu falei, primeiro, pra mim, no Brasil, e aqui zero clubismo, quem pode falar de gramado, falar, ó, tipo assim, falar mal do seu gramado porque o meu tá bom, pra mim, que eu lembro de cabeça, bom mesmo, tipo padrão mesmo, é o São Paulo e o Corinthians. Aí só, aí pra você ver, não é clubismo nenhum, São Paulo e Corinthians. Gramado de Itaquera, mano, não tem o que falar, e o do Morumbi também. Os dois, é verdade, não tem shows, né? Não tem shows, Itaquera. Inclusive teve show acho que foi no final do ano que teve o tardezinha do Thiaguinho, foi pra fora do campo, né?
Acho que teve algum de trap também foi pra fora, não é no gramado. Se teve algum no gramado, eu não lembro. Não sei se a tardezinha foi, vocês podem me corrigir se eu tiver errado. Mas mesmo assim, né, do ano inteiro, um show, sei lá, praticamente não muda nada, não faz a menor diferença, né. E aí o Morumbi tem alguns, muito poucos também. Quem recebe muito show hoje é o Allianz, né. Então, apesar dos caras terem um gramado muito bom, eles também não passam pelas mesmas situações que a gente passa. Agora, sobre Mauro César. O que eu falei, deixa eu até colocar o fone aqui, que eu estou de acordo com ele. Obviamente, deve ter alguma pitadinha aqui, alguma ponta que sempre dá aquela alfinetada, mas vamos ver o que ele falou aí e a gente comenta em cima. Agora, o estádio, ele é do Palmeiras ou é da W Torre? É dos dois, não é? Entendo que o estádio é dos dois. Então, se é dos dois, do ponto de vista esportivo, a reclamação é com o Palmeiras. E o Palmeiras age como se fosse não tivesse nada com o estádio. Ele tem a ver, o estádio é dele. O problema do Palmeiras com a W Torre, que é fruto de uma falta de sintonia do clube com a parceira, não é problema do Santos que foi lá jogar ontem. Não é problema do árbitro que tem que correr no gramado também, agarra também na chuteira do árbitro esse negócio aí, essa pasta. Não é problema dos outros times que vão lá. Se um deles tiver que reclamar, se o Juliano tiver que reclamar pela lesão, achar que foi o gramado, se o Santos tiver que reclamar, vai fazer da Federação Paulista. A W Torre não é filiada à Federação Paulista. O Palmeiras é filiado à Federação Paulista. Então, esportivamente, a responsabilidade ela é do Palmeiras, não é da W Torre. Olha, Santos, reclama com a W Torre, Federação, problema da W Torre. Não, o problema é seu, Palmeiras. Por que eu falei que eu concordo? Obviamente, a gente vai ter alguns pontos aqui para levantar, né? Deixa eu ver. Porque também vai falar, pô, o cara torce pro Flamengo, o cara, né, não tem nem estádio e tal. Mas aí, a grande questão é a seguinte. Tem uns pontos. A gente vai poder falar, porra, mas tem contrato. A W Torre, a Real Arenas tem obrigação sim de cuidar do estádio, né? E aí dá pra discordar do Mauro César. Mas a responsabilidade esportiva é do Palmeiras. E quando o Abel, por exemplo, ele vem e fala que tem que mudar o gramado, tal, ele mesmo fala. Não interessa quem que vai fazer. Não interessa. Tem que fazer, tá ligado? Não interessa, tem que fazer. Então o Palmeiras deveria sim ter tomado a frente. Porque, mano, eu citei o exemplo aqui ontem e volto a citar. Quando eu fiz uma obra aqui em casa, tinha uma coisa que era responsabilidade contratual do cara que tava fazendo a reforma. E aí eu vi que o cara tava enrolando. Eu falei, mano, isso aqui nunca vai sair do lugar. Eu fui lá e fiz por conta. Né, paguei e tal, né, tirei dinheiro não sei da onde e paguei. Agora o Palmeiras que tem dinheiro deveria sim ter tomado uma posição, ter tomado uma postura de dono do estádio, porque o Palmeiras é dono do estádio, né? O Mauro realmente ele questiona assim, ele é o dono do estádio ou não, mas ele não questiona como se ele não soubesse. Ele questiona realmente falando no sentido assim, age como se não fosse, né? Até aspas dele, né? Palmeiras age como se não fosse um dos donos do estádio. E é exatamente isso. O Palmeiras age que, ó, tipo, a responsabilidade dos caras, os caras têm que fazer. Mas também é responsabilidade do Palmeiras. Os caras não estão fazendo. Mano, tem que trabalhar com a responsabilidade dos outros, sim. Tem que trabalhar. Todo mundo que fez uma reforma aqui, que fez qualquer coisa, sabe que tem que trabalhar com a responsabilidade dos outros. No trânsito, quando você dirige, às vezes você não tem que dirigir pros outros, que a gente fala, né? O cara não dá certo, o cara entra ali, que você tem que estar esperto pra não bater ainda por culpa dos outros, tá ligado? Você tem que estar aqui. Então, e o Palmeiras é a mesma coisa. Palmeiras, tudo bem, os caras têm contrato, os caras têm responsabilidade. Só que se não tá fazendo, assuma a responsabilidade de você, pra você não perder um jogador, pra você não se machucar, pra você não passar por todo esse constrangimento que a gente tá passando aqui, tá? Então, acho que isso poderia ter sido evitado. É uma grande crítica que eu faço pra gestão Leila Pereira, é a lentidão, e aqui foi lenta de novo. Só que volto a falar, esse problema, que é um problema de manutenção e não de sintético, não de gramado, ele vai abrir muito espaço para oportunistas, igual o dirigente aí do Fluminense que eu trouxe. É ter paciência. Beleza? Comenta aí o que você acha desse vídeo. Olha, eu tive que concordar com o Mauro César e tive que ouvir cara que joga no Maracanã falando sobre cuidado de grama. É de fuder, né? Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.